Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso 6º Boas Novas Entrevista. E hoje estamos recebendo o Pastor Marco. Pastor Marco, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco nesse programa, nesse momento que a gente vem falar do poder de Deus, do amor de Deus, como Deus é poderoso. Eu quero dar as boas-vindas do Senhor, dizer que para nós é especial recebê-lo aqui nesse dia. Amém. O prazer é nosso, o prazer é todo meu, né? De receber esse convite e estar aqui podendo compartilhar com os irmãos, né? Um pouco da vida com Deus, um pouco do milagre que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada, em nome de Jesus. O pastor Marcos, ele é pastor da Igreja Batista do Avivamento. E fiquei sabendo agora também há pouco tempo, o pastor Marcos também é coach, né? Tá inativo aí também. Pastor Marcos, fala um pouquinho para nós da igreja lá, do coach aí, para a gente poder dar início aí nesse nosso bate-papo. Então, pastor, nesse período de pandemia, né, que nós tivemos uma parada geral, diminuiu-se um pouco, né, a correria do dia a dia da igreja, e eu acabei me aperfeiçoando um pouco nessa área que eu gosto da área do coaching. E acabei entrando num novo ciclo de vida, foi muito importante para mim, né? Aprendizado para que o próprio reino de Deus possa crescer através disso, né? E a igreja surgiu essa oportunidade através de um pastor amigo meu e nós começamos esse curso e foi muito bom, né? Amém. Essa pandemia, tá vendo, não é só coisa ruim, a pandemia também ela abre outras oportunidades. Então você que nos assiste, aproveite nesse tempo, que às vezes você tem um tempo que você está em casa, para você aprender outras coisas, para você buscar outras coisas, principalmente buscar a Deus, né? Porque Deus é a nossa fonte, a fonte nossa de sabedoria, a fonte do nosso direcionamento é Deus. E eu quero entrar nesse assunto agora com o pastor Marco. Eu sei que o pastor Marco, ele é fruto de um milagre, né? O pastor Marco está aqui por causa da presença de Deus, por causa do mover de Deus, porque Deus foi Deus na vida dele. Pastor, conta para nós o seu testemunho, conta para nós qual é o milagre que Deus fez na sua vida. Pastor Vanderlei, a minha história ela é muito complexa, ela começa lá no meu nascimento. Eu nasci no primeiro ano de vida, no dia do meu aniversário, 12 de fevereiro de 1980, quando eu fiz 1 ano de idade. Foi um dia de muita dor de cabeça, de muita dificuldade. Eu acabei indo para o médico e nós descobrimos que eu tinha uma doença chamada hidrocefalia. Essa doença, na época, não tinha cura, né? Haviam 2 hospitais no Brasil que faziam uma cirurgia, que implantavam uma válvula, né? Mas a fala do médico ela era bem distinta. Aproveita ele enquanto está vivo. Era isso que o meu médico falava. No primeiro ano, eu fiz a cirurgia, eu fiquei por 30 dias dentro do hospital. Quando nós descobrimos isso, né, descobrimos essa doença, esses 30 dias foram vividos dentro do hospital, lá no Rio Grande do Sul. E aí nós começamos ficamos experimentando essa válvula, cuidando para que desse tudo certo, né? E nos 30 dias ela trancou. Tivemos que trocar essa válvula de novo, tivemos que fazer uma troca, outra cirurgia, outro experimento, né? E assim começou aquela batalha na medicina. A hidrocefalia é uma doença que ela cria água na cabeça, e a cabeça ela vai crescendo, tomando uma forma diferente. E como não tinha o que fazer, eu tinha que colocar aquela válvula porque a morte já era determinada. Com a válvula ou sem a válvula, né, não tinha muito o que fazer. Ia morrer. E acontece que os meus pais fizeram o que poderia ser feito, né, ajudaram com o que eles podiam fazer e foi colocada essa válvula, foi implantada a válvula. Eu fiquei durante algum tempo, né, fazendo alguns exames para verificação da válvula e tal, ela funcionando. E durante 8 anos, a igreja junto com a minha avó era uma mulher de oração e ela, no seu tempo, era uma mulher, eu vejo que era uma profetisa do tempo dela, ou do nosso tempo em que nós vivemos agora.
E a cada neto que nascia, ela dava um salmo, né? E no meu caso, ela declarou sobre a minha vida, quando o dia que eu nasci, o Salmo 91. E ela disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse foi o decreto no dia em que eu nasci, né? Pela minha avó. E essa minha avó, ela começou a entrar em oração, ela entrou durante esse período de 8 anos, ela orou. E nesses 8 anos, muitos exames, muitas idas e vindas aos hospitais, né, e tal. Quando chegou no 8º ano, o milagre foi mostrado assim, de uma forma muito linda, porque o médico chegou para os meus pais e falou assim, olha, um problema que ele tem, continua com ele, mas a válvula foi trancada, mas eu não sei o que aconteceu com ele, porque é o sistema dele que nunca funcionou na vida, está funcionando. Foi um período muito longo de oração, muito longo de busca. Às vezes nós cansamos de orar, né? Às vezes a gente ora uma semana, ora por um mês, nós cansamos e desistimos. E a minha avó, durante esse período, ela orou e ela disse, não, esse menino é meu neto, eu não aceito que ele morra, eu quero que ele viva. E ela disse assim ao Senhor que eu seria um pregador da palavra. E assim a minha vida espiritual começou, obviamente foi muito depois, porque a minha situação era quando criança, né? Eu conheci Jesus depois com 20 anos de idade, né? E nos 20 anos eu comecei a conhecer Jesus de verdade, comecei a entender todo o propósito da minha vida, né? Mas o milagre aconteceu no 8º ano. No 8º ano. Pastor, o senhor falando conosco, né? O milagre aconteceu quando o senhor tinha 8 anos de idade, né? Jesus te curou de uma doença que para aquela época era uma doença que não tinha cura. E nos tempos de hoje, existe cura para essa doença? O senhor tem essa informação? Sim, pastor. Nesse tempo agora, a tecnologia ajuda muito, né? Então as válvulas funcionam, né? As válvulas elas têm uma facilidade muito grande de se colocar, mas assim mesmo há um sofrimento muito grande de quem tem, né? Na época em que, quando eu nasci, 90% das crianças morriam, né? Os que nasciam com esse problema, né? Então, hoje, com a tecnologia, obviamente mudou totalmente isso, né? Mas a situação toda está em você acreditar no poder de Deus, no grande mover de Deus, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade com isso. A Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E se nós dermos ordem a um monte que ele saia daqui para colar, ele irá, né? E às vezes as pessoas não conseguem chegar a esse nível de fé para receber a sua cura, né? E eu vejo que nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer Deus de verdade, pagar o preço que for preciso, orar sem cessar, sem ter medo. A igreja, quando na época, ela orou, né? Ela não teve medo de encarar uma situação, uma doença, de talvez ter uma morte como resultado, né? Porque às vezes a gente fica com esse medo, eu vou orar e não vai acontecer, né? A igreja lá não pensou nisso, a minha avó não pensou nisso. Eles foram orar para que a cura acontecesse, né? E realmente eles pagaram um preço durante um período de 8 anos de oração até ver o milagre acontecer, né? Hoje eu vivo sem a minha válvula, ela está aqui trancada, ela não funciona, mas o meu sistema está funcionando. Os médicos diziam, quando eu cheguei no hospital com 1 ano de idade, eles falavam para os meus pais assim, aproveita a vida dele, porque ele pode viver um mês, uma semana a mais, ele pode viver talvez 1 ano, né? Mas ele nunca vai chegar à vida adulta, né? A Bíblia fala que quando há impossibilidade humana, torna-se possível diante de Deus, né? E essas palavras que o Senhor deixou para nós, é para nós termos um exemplo de fé e que nós podemos ir muito mais além, né? Nós podemos alcançar o milagre necessário e viver uma vida que contempla a presença de Deus. Hoje eu posso falar de milagre, eu posso falar que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor transforma a história de pessoas, porque Ele é poderoso para fazer isso, né? Agora, nós precisamos ter confiança no Senhor. O segredo está nisso, é confiar no nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele faz.
Agora, o preço tem que ser pago. Não tem jeito, não existe outra maneira se você não for orar, se você não estiver em oração, em busca, e você for determinado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela para nós o que nós precisamos fazer. A palavra fala que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, está no Salmo 37, né? Exatamente. Confia nele. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade, elas querem entregar, mas elas não têm a fé suficiente, né, para receber a cura. Que não foi o caso, né, da sua família. Eles oraram e confiaram em Deus, que Deus ia agir, que Deus ia fazer. No entanto, que o senhor está aqui hoje, né, e cumprindo com a profecia lá da sua avó, pregando a palavra, né, levando esse milagre, levando salvação, não só no Brasil, aí pela África, pelo mundo inteiro, aí, né, falando da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde que tá certo, Deus deixou os médicos, né? Os médicos estão aí porque foi Deus que deixou. Mas quando entra o impossível, aí entra Deus. Que é o caso do pastor Marco. É o impossível, né? Quando é possível, você faz, o homem faz. Mas Deus, ele entra no impossível. Por isso que ele é o Deus de milagre. É o Deus que fazia milagre lá no tempo de Jesus. É o Deus que fez milagre lá nos anos 80, quando o pastor Marco nasceu. E é o Deus que faz milagre hoje. Continua fazendo milagre. Ele pode entrar na sua casa, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Basta que você creia, que você confie. Não é isso, pastor? O que o senhor pode falar para essas pessoas sobre elas confiarem em Deus, sobre entregar o caminho para o Senhor? O correto para a nossa vida hoje, pastor, é exatamente isso. É confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. É o que o Salmo 37 nos diz, né? Então, quando nós entendemos isso, o propósito, confiar em Deus, fazer o bem para as pessoas, cuidar de vida, ser apaixonado por aquele que está doente, por aquele que está com necessidade, saber a importância da vida, né? Dar valor às coisas pequenas da vida, e isso é maravilhoso. Nós precisamos aprender a viver uma vida com Deus, né? A igreja precisa disso. Por isso, irmãos, é importante, é necessário uma vida com Deus, é necessário uma vida que contempla a presença de Deus, né? Eu sei que existem vários tropeços da vida, muitas pessoas passaram por seus deslizes, por suas situações durante o passado, mas a Bíblia diz que quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, seu passado acabou, né? Dali para frente é uma nova vida, uma vida na presença de Deus, uma vida que contempla a graça de Deus. Então viver isso, né? Deixar para trás as coisas erradas e começar a viver uma vida nova, uma vida simples na presença do Senhor, e você vai ver Deus se mover poderosamente através da sua vida em nome de Jesus. É isso mesmo. Então, que você venha nos entender. A palavra fala que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Nós muitas vezes estamos nesses tempos preocupados em adquirir bens materiais, em crescer financeiramente, em ser reconhecido ministerialmente ou profissionalmente ser reconhecido, e muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus para trás, né? Então, você quer alcançar o milagre de Deus, é esse exemplo. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas na nossa vida vai ser acrescentado, é bíblico, né? Deus já está falando, faça em primeiro lugar as minhas coisas, que as suas coisas eu vou fazer. Pastor Marcos, qual que é melhor? Eu cuidar das minhas coisas ou Deus cuidar das minhas coisas? Obviamente Deus cuidar das minhas coisas. Deus vai cuidar muito melhor do que eu. Se eu estou dedicando, cuidando das coisas de Deus, atendendo os mandamentos de Deus, certamente Deus vai cuidar das minhas, vai cuidar da minha família, vai cuidar, né, do meu ministério, vai cuidar daquilo que Ele me deu como bênção, né? Essas coisas vão multiplicar na minha vida e eu serei muito mais feliz. Não é isso? Então, queridos, nesse momento, que você saiba que existe um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós esperamos. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor Marcos só fazer um resumo aí, né? Para que a gente já vá para o encerramento do nosso bate-papo. Pastor, muitas vezes nós desistimos da nossa cura. Muitas vezes nós, quando estamos chegando na reta da nossa cura, nós desistimos.
porque há uma falta de estímulo, muitas vezes, de buscar a palavra de Deus. Né? Tem pessoas que deixam a palavra de Deus aberta em um texto lá no centro da sua casa, né? A Bíblia está toda empoeirada ali, mas não sabe aproveitar a riqueza que há nela. E a Bíblia é um instrumento da palavra de Deus. É a revelação direta do próprio Deus para nós. E se nós observarmos ela, nós podemos alcançar a cura que nós precisamos. Então, o grande segredo nosso está em buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da palavra do Senhor que nós vamos conseguir alcançar a presença de Deus, que a glória de Deus se manifesta através de nós. O milagre é possível, tudo é possível diante de Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra. Por isso nós podemos sim estarmos firmados em fé, né, e unidos em fé. Eu não tenho dúvida de orar por alguém que está doente, está com câncer, e a pessoa seja curada. Eu não tenho dúvida de orar por alguém que está com Covid-19 e ela ser curada, né? Porque o Senhor é poderoso para isso, né? O Senhor faz um milagre. Eu não tenho dúvida de orar por um cadeirante, de orar por um cego, né? E ver o milagre acontecer na vida dele, porque eu sei que o Senhor me curou, né? Eu tive no médico há um tempo atrás, pastor, e o médico, eu comentei sobre o meu caso, porque eu fui levar meu filho no neurologista, e ele disse: não, você não pode ter tido essa doença. E eu falei para ele: doutor, a prova está aqui, que eu tenho a válvula na minha cabeça, ela está aqui. Né? O senhor pode dizer que o milagre não aconteceu, porque há talvez um ceticismo no meio né, da ciência, né? Mas eu disse: mas o milagre está aqui na sua frente, eu vivo o meu milagre. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo para onde eu vou, eu falo no médico, eu falo na rua, eu falo nas pregações, porque o meu Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer grandes coisas, e nós não temos que ter dúvida nenhuma disso. O milagre, esse testemunho do Senhor de milagre, de que Deus é o Deus que faz milagre até hoje, ele tem um significado muito grande, né? Você, nosso telespectador, que você possa entender isso. Se você é cristão ou se você não é cristão, que Deus possa falar no seu coração agora e você possa entender isso, que Deus é o Deus de milagre. É o Deus que te tira lá do impossível. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, é onde Deus atua, né? É onde Deus entra. E o pastor falou uma coisa muito importante. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, você está conversando com Deus, você está falando com Deus. Deus se revela através dessas palavras, né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas buscando, né, artifícios, buscando maneiras de Deus falar com ela, e ela tendo uma Bíblia em casa, até ali, né? A palavra de Deus, está ali a voz de Deus, está ali a boca de Deus para conversar contigo. O que o senhor recomenda às pessoas sobre a Bíblia, pastor? Pessoas que têm a Bíblia em casa, o que eles devem fazer diariamente com a Bíblia? O grande segredo, fazer a leitura dela, conhecer a palavra, né? A palavra de Deus precisa ser revelada aos nossos corações, e é uma verdade que está escrito aqui, né? Eu sempre ensino, começa pelo Novo Testamento, para você não se assustar muito, né? Entra pelo Novo Testamento, você vai ver milagres acontecendo ali, vai ver sinais da presença de Deus, Jesus atuando por onde ele passou. Jesus, ele veio, cumpriu o propósito, e Jesus orava. Jesus, ele fazia como nós fazemos hoje, né? Ele saía para um cantinho lá orar, porque ele precisava da presença do Pai. Mas tem muitas pessoas hoje que têm a Bíblia na sua casa, têm a presença de Deus talvez na sua casa, mas elas não entendem que a revelação de Deus está aqui, né? Então é preciso pagar um preço na leitura da palavra e na oração. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso, né? É muito simples, né? Eu sempre cito também que você vai comprar um carro, por exemplo, você pega o carro, você já vai lá no porta-luva, pega lá o manual, estuda o manual, quer saber como é que funciona, como não funciona, né? O que liga aqui, o que não liga ali. Aprende o manual. Deus deixou a palavra é a nossa referência, né? Eu sempre cito aqui para os irmãos Isaías capítulo 1, versículo 19, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu entendo assim, se eu quiser, mas se você quiser, ou seja, se você aprender de Deus, Deus, ele tem a maneira, Deus, ele sabe, ele quer te abençoar, Deus quer fazer o impossível na sua vida, mas você tem que buscar, você tem que extrair, você tem que aprender, você tem que se relacionar com Deus.
E relacionamento com Deus é oração, não é isso? É isso aqui, né, pastor, que nós estamos fazendo agora. É conversar com Deus, é falar com Deus, né? Não é chegar e fazer uma coisa decorada. Não, é um bate-papo, é um diálogo, é abrir o coração diante de Deus, entender a Deus, buscar a Deus para o impossível acontecer na sua vida. Tá certo? Pastor Marcos, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, nós já estamos indo para o final do nosso programa. O que o senhor pode deixar para os pessoal que está nos assistindo? Fala uma palavra aí para eles em nome de Jesus. Confia no Senhor, faz o bem e a revelação de Deus, da palavra de Deus virá sobre sua vida, o milagre vai acontecer na sua casa, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe, pastor. Obrigado por essa oportunidade, sempre que precisar estou disponível para nós conversar pela palavra de Deus. É maravilhoso isso, não tem preço melhor do que nós estarmos na presença de Deus. Amém. Amém, amados. Eu quero orar com você. Eu quero dizer, antes de fazer oração para você, que Deus é o Deus de milagres. Ele é o Deus que está aí na sua casa agora e Ele pode mudar a sua história. Se você tiver com um problema, se você tiver algo na sua vida acontecendo agora que você considera impossível, você vai colocar na presença de Deus. Nós vamos orar e Deus vai resolver. Deus vai te sarar, Deus vai restaurar, Deus vai te curar. E você vai testemunhar o poder de Deus. Senhor, nós te adoramos. Louvamos o seu nome pela sua grandeza. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de tudo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus presente em todas as situações. Nós sabemos da sua onisciência, da sua onipresença. E nós confiamos no Senhor. Deus, eu coloco na mão do Senhor a causa dessas pessoas que estão nos assistindo agora, Deus. Eu não sei qual é a causa, não sei se é financeira, se é de saúde, ou se é um relacionamento, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Deus, que o Senhor possa estar visitando cada um agora, levando, Pai, a vitória, levando sobre ele a solução, levando sobre eles a vitória, Deus, que eles venham saber que o Senhor é o Deus presente, é o Deus que resolve, é o Deus que está ciente de tudo aquilo que está acontecendo. Deus, visita cada lar nesse dia, Deus, e abençoa, meu Pai, no nome de Jesus. Eu quero te agradecer mais uma vez, dizer a você muito obrigado pela sua presença, agradecer ao pastor Marcos, você que está conosco, e que na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez com mais um convidado e vamos tratar de mais um assunto relevante e mais um assunto importante. Venha conosco, tá certo? Um abraço.